Glória a Deus. Quantos têm uma Bíblia assim como essa aí? Erga sua Bíblia. Queria que você pudesse erguer para nós. Aleluia. Sabe, é muito bom você ter uma Bíblia num aparelho como esse, mas muito melhor é você ter uma palavra como essa nas suas mãos, amém? Então, se você tem a oportunidade, sabe, não deixe de ter uma palavra como essa e de caminhar com ela, principalmente quando você vier para esta casa adorar o Senhor, amém? Sabe, essa palavra, ela nos revela uma grande história de amor, que é a história de amor de Deus por nós. Assim como o Senhor nos tem falado, como já declarei aqui, Ele de fato nos tem amado. E essa palavra nos declara lá em 1 Timóteo 2,4, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você pode dizer amém concordando com isso? Em Mateus 16, 26 e também Marcos 8, 36 e 37, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele declarou esta verdade quando Ele afirma que a alma humana, em contraste com o mundo e as suas riquezas, que são transitórios e finitos, tem valor e potencial eternos, pois foi feita a imagem e semelhança do seu Criador, amém? Ele disse assim, olha, de que adiantará uma pessoa ou um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Perceba que uma alma para Deus, ela vale mais do que o mundo inteiro, amém? Amém? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia nos diz lá em Lucas 19, 10, que Jesus ele veio buscar e salvar o perdido. E louvado seja Ele porque nós somos encontrados, amém? Diga amém. Essa afirmação, ela expressa o propósito central da missão de Jesus aqui na terra, que foi trazer salvação para aqueles que estavam afastados de Deus ou perdidos em seus pecados. A Bíblia nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. E a palavra nos diz que por Ele amar o mundo, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas fosse salvo e tivesse vida eterna. Amém? Então olha, Deus amou o mundo, e por isso Ele deu o seu Filho Jesus. E por amor, a Bíblia nos ensina que Jesus, Ele suportou a cruz. O profeta Isaías, que é o profeta messiânico, prevendo a crucificação de Cristo, ele profetizou e ele disse assim, olha, ele não tinha boa aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens encobrem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías 53, os versos 2 e 3. E o profeta Isaías ainda declara que essa aparência ou a falta dela, declarada aqui, nada mais era do que a consequência de Jesus ele ter tomado sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, dele ter sido afligido por nós, dele ter sido ferido por nós, dele ter sido transpassado pelas nossas transgressões, dele ter sido esmagado pelas nossas iniquidades. A palavra diz que tudo isso foi uma escolha. Por nos amar, o Senhor escolheu assim fazer. Você percebe quão grande é o amor de Deus por você, sim ou não? Sabe, compreendendo o valor de uma alma para Deus, Jesus se entregou. Lá em João 10, 18, ele disse assim, olha, ninguém tira a minha vida. Eu a dou espontaneamente.
Então perceba que o amor de Deus por nós revelado em Cristo não foi algo forçado, não foi algo imposto, mas a palavra diz que Ele simplesmente deu a sua vida, e a palavra diz que Ele deu a sua vida em resgate por muitos, amém? Ele deu a sua vida em resgate por muitos. Então perceba, Jesus compreendia como ninguém o valor de uma alma para Deus, sim ou não? Agora, e nós? Nós compreendemos o valor de uma alma para Deus? Nós temos uma compreensão semelhante à de Jesus acerca de o valor de uma alma para Deus? Essa pergunta ela pode ser respondida a partir de uma outra pergunta: quanto vale uma alma para nós? Eu queria que você pensasse sobre isso agora. Quanto vale uma alma para você? Você já parou para pensar acerca do valor de uma alma? Quanto vale uma alma para você? Essa pergunta ela pode ser respondida com base em nossa entrega para que uma alma seja salva por Deus. Jesus, Ele deu a sua vida para que almas pudessem se tornar vivas para Deus, porque Ele compreendeu o valor de uma alma. E o que nós temos dado? O que nós temos entregado para que almas possam se tornar vivas para Deus? Entenda que o valor da tua entrega, o valor da minha entrega, é o valor que uma alma representa para nós. E é duro dizer que se nós não entregamos nada, se nós não nos empenhamos, se nós não nos doamos para que almas possam se tornar vivas para Deus, é porque ou nós não compreendemos o valor de uma alma para Deus, ou fazemos pouco caso disso. E a chamada do Senhor para as nossas vidas hoje é compreendermos o valor de uma alma para Deus. Sabe, é interessante porque é uma ideia que parece cristã, mas na verdade é diabólica, de que a responsabilidade de fazer discípulos ou de ganhar almas para Deus, ela é uma tarefa do pastor, ela é uma tarefa do evangelista, ou na melhor das hipóteses, dos líderes da igreja. Mas a verdade é que essa ideia é um grande engano. E essa ideia ela precisa ser rejeitada pela igreja. Você pode dizer amém? Sabe, há uma razão tanto bíblica quanto lógica para que nós possamos rejeitar essa ideia. A razão bíblica é clara. Mateus 28:19, o Senhor disse: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Você pode dizer amém? Então nós entendemos que esse é um mandato bíblico. É um mandato de Deus para a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor, amém? Então nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Portanto, cai por terra todo e qualquer pensamento que coloque o ganhar almas para Deus ou fazer discípulos como uma responsabilidade exclusiva de pastores, evangelistas e líderes, como falei na melhor das hipóteses. E a razão lógica é o seguinte: qual estratégia irá salvar mais pessoas? Um evento evangelístico de um ministro para alcançar milhares de pessoas, ou cada crente fazer do evangelismo um estilo de vida pessoal? O que você acha que pode alcançar o maior número de pessoas? Eu quero trazer aqui alguns números que podem nos ajudar a responder essa pergunta. Segundo o censo de 2022, que saiu agora recente, nós somos hoje, como brasileiros, 47,4 milhões
de evangélicos. Você pode dar glória a Deus? Você concorda comigo que esse é um número muito expressivo, sim ou não? Agora, eu quero que você veja esse número como almas vivas para Deus. Então, olha, esse número, ele representa 26,9% da população brasileira. Ou seja, muitas pessoas nessa nação, elas foram alcançadas pelo Evangelho, foram tocadas pelo amor de Deus, elas reconheceram esse amor, elas se renderam a esse amor e tiveram as suas vidas transformadas por Ele, amém? Agora, no censo anterior, em 2010, o Brasil ele tinha 35 milhões de crentes. Então, olha, isso significa que no espaço de 12 anos, 12,4 milhões de pessoas foram salvas para Deus, amém? Diga assim comigo, diga assim, ó, diga, uau! Porque isso é muito grande. Isso significa dizer, irmãos, que num espaço de 12 anos, nós tivemos por ano 1 milhão de pessoas se rendendo ao amor do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Agora eu queria que você pensasse comigo. Nós não temos dados de quantas pessoas morreram sem Cristo nesse mesmo espaço de 12 anos. E se nós formos pensar assim, é muito provável que nós tenhamos pelo menos a mesma quantidade de pessoas que pereceram sem conhecer o amor do Senhor. Pensar dessa forma é trágico. Porque na mesma proporção em que milhões conheceram a Cristo, conheceram o amor de Deus, milhões também se perderam. Agora eu quero que você entenda comigo que essa perdição não é como um carro que quebra e depois você conserta. É algo irreparável para toda uma eternidade. A Bíblia nos ensina que pessoas que perecem sem confessar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas terão uma eternidade. Eternidade é algo que não tem fim, separadas do Senhor. Irmãos, isso deve, nos fazer estremecer. Eu não sei se você consegue compreender o que isso significa. Olha, mas continue a pensar comigo. Se hoje 47 milhões de crentes espalhados pelo Brasil assumiram o seu compromisso de ganhar pelo menos uma pessoa para Cristo, dentro do período de 1 ano, em 1 ano, nós vamos ganhar mais pessoas do que num período de 12 anos, onde nós tivemos um crescimento de 26,9% na nação em número de crentes. Se cada crente espalhado pelo Brasil, que hoje nós temos mais ou menos 47 milhões, assumirem esse compromisso, em 1 ano, nós teremos 94 milhões de crentes no Brasil. Sabe o que isso significa? Que nós seremos 44,5% de crentes na nação. Isso corresponde quase à metade da população brasileira. Porque nós iríamos para 94 milhões de crentes e hoje nós temos aproximadamente 211 milhões de pessoas no Brasil. Certamente, se nós assumíssemos um compromisso pessoal,
nós seríamos muito mais significativos e profundos do que quando nós deixamos essa responsabilidade para que alguns poucos façam. Se com alguns poucos assumindo a responsabilidade de fazer discípulos, nós temos aumentado significativamente, o que não faríamos se cada um de nós assumíssemos o compromisso de levar alguém ao conhecimento de Cristo? Mas talvez você possa pensar assim: olha, mas isso é matemática e não funciona assim na prática. Talvez você possa pensar assim: olha, a conversão ela não acontece assim, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu concordo com você. Mas eu também lhe diria que o Espírito Santo, ele sabe cumprir muito bem o seu papel. Sim ou não? E eu queria que você pensasse, portanto, que o problema não está na parte que cabe ao Espírito. O problema está na parte que nos cabe. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele quando ascendeu aos céus, Ele deixou o seu Espírito. O Espírito Santo é o poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E Ele disse: olha, recebam o meu Espírito. E é no poder do Espírito que vocês vão fazer discípulos de todas as nações. O Espírito, Ele faz morada em nós, Ele habita em nós, amém? Então Ele nos deu do seu Espírito para que nós pudéssemos cumprir a missão de fazer discípulos de todas as nações. Então, perceba que a questão não está no poder do convencimento do Espírito, mas está no ir da igreja. Porque na medida em que nós vamos, o Espírito convence, irmão. Mas se nós não formos, não haverá convencimento. E por que não? Porque o Senhor assim escolheu fazer. Porque Ele estabeleceu a sua igreja como a sua representante na esfera da terra, para que possa ser como um embaixador do céu na terra, um representante legal dos céus na terra. Então, se nós formos, haverá convencimento. Você pode dizer amém? Mas se nós não formos, muitos perecerão. Muitos perecerão. Então, como é que nós respondemos ao ID do Senhor? Qual é a resposta que nós temos para dar ao ID que o Senhor nos tem dado como sua igreja? Gilles Stevens, esse é o livro Ganhando Seu Mundo, 10 princípios inspirativos para um evangelismo dinâmico. Ele disse que quando ele se converteu a Cristo, imediatamente ele começou a contar a todos os seus amigos, colegas de trabalho, vizinhos, a todos quantos ele conhecia, do seu encontro transformador com Cristo. Eu queria que você pensasse comigo, a quantos nessa semana que se passou, você compartilhou da sua transformação, do seu encontro transformador com Cristo? Para quantos você pode testemunhar do amor de Deus? E ele disse que ele fez isso de uma forma assim radical. Ele começou a dar o seu testemunho de Cristo a todos. Ele escreveu cartas, ele mandou mensagens, ele ligava, ele dizia: olha, eu tive um encontro que transformou a minha vida. Ele falava de Cristo. Sabe, quando eu digo isso, eu não quero trazer peso para o seu coração, mas um senso de urgência. Porque olha, a palavra nos ensina que logo Ele virá. E é preciso que, quanto é dia, nós possamos fazer o trabalho daquele que nos enviou. Porque quando a noite vier,
ninguém mais poderá trabalhar. Agora é interessante porque muitas vezes nós pensamos assim: mas e se eles não se converterem a Cristo? E aí nós precisamos entender que esse não é um papel nosso. Nós não temos poder para convencer ninguém. Esse é um papel do Espírito Santo, amém? Mas o poder de testemunhar é nosso. Ele disse: recebereis poder e vocês serão minhas testemunhas, amém? Então o Espírito Santo, ele nos capacita a testemunhar. O nosso papel é sermos testemunha de Cristo. E o Espírito, o próprio Espírito, ele convencerá aqueles que ele assim quiser, amém? Então entenda uma coisa comigo, olha: se você trabalhar para ganhar o seu mundo, os seus familiares, os seus vizinhos, os seus amigos de escola, os seus amigos da faculdade, se eu trabalhar para ganhar o meu mundo, juntos, nós vamos ganhar o mundo inteiro. Isso faz sentido para você? Irmãos, nós não podemos ser, sabe, aqueles crentes tipo James Bond 007, ninguém sabe que você é. Você é uma testemunha de Cristo. Você tem que vestir literalmente essa capa. Você foi chamado pelo Senhor para fazer discípulos, amém? Então lá no seu trabalho, obrigatoriamente, as pessoas, elas, ao se depararem com você, elas vão precisar ter um encontro com Cristo. Na sua escola, na faculdade, na vizinhança, seja lá onde for. Olha, há muitas maneiras de nós ganharmos almas para Deus, fazendo os discípulos para Jesus. E eu quero dizer para você que toda ela é válida. Toda ela. Essa semana eu fui levar um sapato para consertar numa sapataria. E ali eu fiz o pagamento e nessa próxima semana eu vou buscar o sapato pronto. Assim eu creio. E é interessante porque o sapateiro, ele grampeou uma literatura evangelística naquele comprovante de pagamento. Uma estratégia de evangelista, você concorda comigo? O Espírito Santo, ele é poderoso para pegar um folheto daquele e imprimir numa alma humana, assim, sendo capaz de transformá-la. Eu creio nisso. Eu entendo que essa não é a estratégia mais eficaz, mas é uma estratégia. E por que ela não é a mais eficaz? Porque a conversão é apenas o ato inicial da fé cristã. A conversão, seguem-se outros passos para que de fato um discípulo ele possa ser formado. Então entenda que, olha, a depender do tipo de conserto que esse sapateiro fizer no meu sapato, eu nunca mais piso o pé lá ou eu me torno cliente. Não é assim que acontece? Se ele fizer um bom trabalho, ele não somente ganha um cliente, como ele vai ganhar alguém que vai indicar outros. Mas se ele não fizer um bom trabalho, é natural nosso, a gente não quer passar nem na esquina, não é assim? Mas nota, ele não perdeu a oportunidade de me apresentar o amor de Deus. Quantas oportunidades muitas vezes nós não deixamos passar? E nós não podemos desperdiçar oportunidades. Eu entendo que oportunidades, elas devem ser aproveitadas, amém? Então, olha, diante disso, nós precisamos não somente apresentar o amor de Deus, mas nós precisamos apresentá-lo de uma forma eficaz. O que é apresentar o amor de Deus de uma forma eficaz? É de tal forma que esse amor ele seja compreendido e essa vida ela possa ser transformada para a glória de Deus, amém? Então, é possível
nós apresentarmos o amor de Deus dessa maneira? Sim, é possível. E a Bíblia nos ensina como nós podemos fazer isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. E nós vamos observar nesse texto essa maneira. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Atos 2, 42, a palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Você pode dizer amém? Eu quero começar aqui destacando a expressão perseverança. A palavra nos diz que os crentes da primeira igreja, eles eram perseverantes. A perseverança era um estilo ou um modo de vida da primeira igreja. A palavra perseverança aqui significa dedicar-se com constância e firmeza a algo, permanecer fiel e constante em um determinado curso de ação, sem desistir ou abandonar. Agora eu queria que você pensasse comigo, no que a igreja primitiva, ela era constante e firme? No que ela era determinada a permanecer, sem retroceder ou abandonar? Nós observamos aqui alguns princípios. Primeiro, declare comigo: doutrina apostólica, comunhão, partir do pão, orações. Nós percebemos então que a perseverança na doutrina apostólica, na comunhão, no partir do pão e nas orações, era um estilo de vida da primeira igreja que os levou a apresentar de modo transformador o amor de Deus a muitos. A muitos. O texto nos diz, irmãos, que a perseverança trazia temor ao coração de cada crente. Sabe, há um grande engano de que momentos como esse, aonde nós adoramos o Senhor e somos tocados, seja no nosso espírito ou na nossa alma, é suficiente para causar temor no nosso coração. Não é. Não é. Mas a Bíblia vai dizer que era a perseverança que produzia temor. Dia após dia, perseverando na doutrina dos apóstolos. Dia a dia, perseverando na comunhão. Sabe quando você recebe uma mensagem do pastor dizendo: eu estou sentindo sua falta? Não é o pastor querendo ser chato. É porque se você não perseverar na comunhão, não vai haver temor no seu coração. E se não houver temor no seu coração, você não prossegue, mas você retrocede. Então,
Eles perseveravam dia após dia no estudo da palavra. Eles perseveravam dia após dia uns com os outros. Eles perseveravam no partir do pão. Eles comiam juntos. Assentar à mesa para comer com alguém, irmãos, isso fala sobre aliança. Isso fala sobre intimidade. Nos tempos antigos, era quando se assentava à mesa e comiam juntos que negócios eram firmados. Eles perseveravam nas orações. Eles oravam juntos. Amém? Então note, olha, o texto nos diz que essa perseverança trazia temor ao coração de cada crente. E olha que interessante, a Bíblia diz assim, olha, sinais e prodígios eram realizados no meio deles, o que era uma testificação da presença de Deus. Então entenda uma coisa aqui comigo. Se nós não formos perseverantes na doutrina apostólica, se nós não formos perseverantes na comunhão, se nós não formos perseverantes no partir do pão, se nós não formos perseverantes nas orações, não vai haver temor no nosso coração, não vai haver sinais e maravilhas, porque o Senhor não estará presente. Você consegue compreender por que a igreja primitiva ela era tão poderosa? Porque as coisas aconteciam, elas fluíam no meio deles. A Bíblia diz assim, olha, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Entenda, olha, não é possível ser igreja separado. Não é possível ser igreja vindo uma vez na semana. Na melhor das hipóteses, você vai se tornar um crente morno. E o morno, o Senhor disse que ele vomita. Nós precisamos entender de fato o que é ser igreja. Há um detalhe interessante no texto que mostra, irmãos, a periodicidade com que eles experimentavam tudo isso. No verso 46, a Bíblia diz assim, olha, diariamente. Diga comigo, diariamente. O que é diariamente? Todos os dias. Todos os dias, palavra. Todos os dias, comunhão. Todos os dias, partir do pão. Todos os dias, orações. E talvez você possa estar passando assim pela sua mente, pastor, nós vivemos um mundo completamente diferente. E eu concordo com isso. As coisas hoje são muito aceleradas. Hoje nós temos que correr muito para suprir muitas necessidades. Agora é interessante que na época deles, o Senhor supria as suas necessidades. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos ser irresponsáveis quanto ao tempo em que nós vivemos. Mas nós não podemos ser autossuficientes, irmãos. Nós precisamos aprender o que é de fato ser igreja. Esse era o segredo, agora revelado pela qual a igreja primitiva, a cada dia, tinha os seus, aqueles que iam sendo acrescentados. Agora deixa eu dizer algo para você. No tempo da igreja primitiva, o templo não era aberto todos os dias. Mas a Bíblia diz que todos os dias eles estudavam a palavra, tinham comunhão, comiam juntos e oravam juntos. Se o templo não era aberto todos os dias, então como era que isso acontecia? Exatamente. O texto diz para nós, diga comigo, de casa em casa. Agora, eu pergunto para você, com o que é que isso se parece? Mais uma vez, com o que é que isso se parece? Exatamente.
A célula não é uma invenção de homem. A célula é algo que nasceu no coração de Deus, seja lá o nome que você for dar. Mas o fato é que o Senhor deu uma estratégia para a sua igreja, aonde todos os dias eles se reúnem e estudam a palavra, todos os dias eles estão em comunhão, todos os dias eles comem juntos, todos os dias, sabe, eles perseveram em oração uns pelos outros. Então, no ambiente da casa, a palavra de Deus ela era estudada. E sabe o que é que acontece? A Bíblia diz, olha, o Senhor vinha, o Senhor estava presente, sinais aconteciam, prodígios aconteciam. O que é isso senão milagre? Hoje nós queremos muitas vezes talvez ver milagres ao modo daqueles que acompanhavam Jesus pelo milagre. Jesus certa vez disse assim, olha, vocês não estão me procurando por causa de mim, mas vocês estão me procurando porque vocês me viram multiplicar pães. Mas Jesus estava dizendo, eu quero que vocês entendam que há algo muito mais poderoso. Há um pão vivo que desceu do céu. É esse pão que vocês devem comer. Então, no ambiente onde a palavra ela tem um lugar de primazia, no ambiente onde há comunhão, no ambiente onde a gente come junto, onde a gente estabelece alianças, no ambiente onde nós oramos uns pelos outros, irmãos, onde nós damos lugar, Ele vem. E quando Ele vem, Ele faz aquilo que somente Ele pode fazer. E a igreja primitiva, a palavra diz assim, olha, ela caía na graça do povo. Mesmo enquanto era perseguida por alguns, ela caía na graça do povo. Por quê? Porque o amor de Deus era demonstrado de uma forma prática, experimentada, a todos aqueles que ali estavam. Você pode dizer amém? O amor de Deus estava presente. Essa palavra ela começou a surgir em meu coração a partir de uma experiência nessa semana. Essa semana eu fui surpreendido com a notícia do falecimento de uma vizinha. E até então, nós não tínhamos conhecimento nem de que ela estava enferma para tal. Sabíamos que ela tinha algumas comorbidades, mas não a ponto de lhe ceifar a vida. Isso começou a trazer algumas memórias para o meu coração. Quando nós chegamos para morar nessa comunidade, nós não conhecíamos todos os nossos vizinhos. Pouco a pouco, nós fomos conhecendo cada um deles. E logo, diga comigo assim, logo nós abrimos uma célula na nossa casa. Sabe o que é interessante? Porque olha, o tempo passa e nós não percebemos. Essa célula na minha casa, ela dura há 10 anos. Dez anos, toda semana, um grupo de crentes se reúne para perseverar na palavra, para perseverar em comunhão, para comer junto, para orar uns pelos outros e ver os sinais e prodígios do Senhor acontecendo no nosso meio. Há 10 anos, toda semana, as portas da nossa casa se abrem para que o Senhor venha da maneira que Ele quiser vir. O que acontece numa célula? Aquilo que eu acabei de descrever. E começou a vir à minha mente, sabe, que quando nós começamos a conhecer os nossos vizinhos, nós começamos a convidá-los para estarem na célula.
E a princípio, quando você chega, você é novo, as pessoas não lhe conhecem. É natural que as pessoas fiquem um pouco com o pé atrás. Mas quando as pessoas começam a observar a sua movimentação e estão vendo que você não é nenhum foragido, não é? Você não está arribado, você não está querendo fazer o mal a ninguém, você começa a conhecer as pessoas, então as pessoas vão baixando um pouco a guarda. E nesse processo de muitos convites, nós convidamos a nossa vizinha para que ela pudesse ir à nossa célula. E um dia, ela resolveu ir à nossa célula. E numa conversa com ela, ela havia declarado que nunca havia colocado os seus pés em uma igreja evangélica. Que nunca alguém havia evangelizado ela. Que nunca alguém havia falado do amor de Deus para ela. E nós fizemos isso de uma maneira diferente. Não foi através de um folheto, e não há nenhuma crítica a isso, muito pelo contrário, nós já falamos sobre isso aqui. Nós falamos do amor de Deus, sentados, comendo juntos, orando pelas necessidades uns dos outros, chorando quando alguém estava passando por necessidade, sorrindo, se alegrando quando alguém estava contente e feliz. E sabe, ela se sentiu muito acolhida naquele ambiente. E ela disse assim: eu quero voltar outras vezes. E foi o que aconteceu. Ela voltou outras vezes. Até que teve um dia, e eu lembro como se fosse hoje, ela disse assim: a partir de hoje, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Ela entregou a vida dela na sala da nossa casa. Ela reconheceu o amor de Deus por ela. Ela reconheceu o quanto ela era amada pelo Senhor. Ela não pôde vir muito ao templo por conta das suas comorbidades. Ela não enxergava muito bem por conta do diabetes. E ela não tinha alguém que pudesse trazê-la para que ela pudesse estar mais presente. Ela chegou a vir algumas poucas vezes no templo anterior, onde nós estávamos adorando ao Senhor. Sabe? Mas o que me fez pensar sobre isso nesses dias foi exatamente o seguinte. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Se a célula Vinho Novo não existisse, se nós não tivéssemos convidado a Maria para ir na nossa célula, hoje ela não estaria na presença do Senhor. Quanto vale uma alma para Deus? Quanto vale uma alma para você? Quanto vale uma alma para nós, Igreja Ebenezer? O valor daquilo que nós estamos entregando revela o valor de quanto uma alma significa para nós. Se aquela célula não existisse, e ela existe há 10 anos por um propósito, Maria hoje não estaria na presença do Senhor, mas graças a Deus isso não aconteceu com ela. Você pode dizer amém? Amém. Mas e o que dizer das próximas Marias? É interessante porque assim, 10 anos parece muito tempo, mas passa muito rápido. Sabe, você diz assim, tem uma entrega, tem uma demanda, tem um preço. Para que uma célula possa acontecer, sim.
Quem é da célula Vinho Novo sabe. Como é maravilhoso quando nós estamos juntos. Muitas vezes o pessoal sai de lá, a gente tem que botar para fora, vai embora. Acabou-se. Né? Essa última quinta-feira mesmo tinha gente lá de meia-noite, irmão. Mas a gente gosta. Depois que o pessoal vai embora, o pessoal nos ajuda lá em algumas coisas. Mas depois que o pessoal vai embora, a gente precisa agora organizar o ambiente. No outro dia, em dias normais, esses dias agora não, porque a Albânia está de férias, 5 horas da manhã, quando ela está de plantão, a gente já está de pé. Sabe o que eu quero dizer para você? Não tem peso nisso, irmão. Nós fazemos isso com alegria. Nós fazemos isso com satisfação. E que venham os próximos 10 anos, se Jesus não voltar. Porque quando você compreende o valor de uma alma, nenhum preço é tão caro a se pagar. Mas quando você não compreende o valor de uma alma, você vai, assim, dar importância a coisas que não são tão importantes. Você vai, ao invés da célula, que é um meio eficaz de ganhar uma vida para Cristo, você vai ocupar isso com qualquer outra coisa, com um lazer, com atividade física, com um passeio. E essas coisas, elas são importantes e elas devem ter o seu lugar na nossa vida. Mas eu pergunto para você, olha, se alguém a quem você muito ama tivesse prestes a perder a vida, você ia dar um rolê no shopping? Sim ou não? Você ia gastar um tempo lá na academia? Você ia fazer tudo que estivesse a seu alcance para que ele pudesse ser salvo, sim ou não? Foi isso que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que eu e você estávamos prestes à eternidade sem Deus. O profeta exclamou e disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Houve um grito nos céus. A Bíblia diz que Jesus, ele abriu mão da sua glória. Ele não deixou de ter a sua glória, ele abriu mão. E ele veio. Entenda, eu não estou dizendo com isso, irmão. Entenda no seu espírito. Eu não estou dizendo com isso que você vai deixar de passear, que você vai deixar de namorar, que você vai deixar, sabe, de ir para uma academia, que você vai deixar de jogar um futebol. Não é isso. Mas, e se for isso? Nós não podemos nos preocupar unicamente com aquilo que é perecível. Se você acha que você veio ao mundo somente para crescer, sei lá, constituir uma família, casar, ter filhos, tudo isso só tem sentido na presença dele, cumprindo a vontade dele. Se não for assim, irmãos, nós vamos perder o sentido. Então, olha, dito isso, eu quero voltar aqui para o texto. A Bíblia diz que a igreja primitiva levou muitos de sua época ao conhecimento de Cristo. A maneira como a igreja primitiva vivia a sua fé foi tão poderosa que diz a palavra assim, olha, dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Você entende o poder disso? Quantos desejam, seja muito sincero, quantos desejam aqui ver dia a dia, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no próximo domingo, todos os dias, nessa próxima semana,
alguém entregando sua vida para Cristo e se agregando a essa igreja. Quantos desejam isso? Você não precisa responder, mas só pensa, quantos estão dispostos a perseverar na palavra, na comunhão, no partir do pão e na oração, para que isso aconteça? Você entende? Deus quer salvar a todos. A Bíblia diz que o desejo dele é que todos possam ser salvos, mas onde é que esse desejo de Deus alcança o meu coração? Dia a dia, eles iam sendo salvos. Para e pensa, que maneira eu e você temos vivenciado, temos vivido a nossa fé? O nosso modo de vida tem levado outros a conhecer o Senhor? Sabe, esses dias eu achei tão fofinho. Eu estava, acho que foi terça-feira, eu fui correr. E aí quando eu estava ali, eu gosto de correr ali na pista. E aí eu estava me aquecendo, parecia um atleta, irmão. Só parecia. Aí veio passando uma senhorinha. Enquanto eu estava lá me aquecendo, ela fez, ei, bem assim, ei. Eu olhei para ela, Jesus te ama. Eu disse, amém. Eu sei que Jesus me ama. E aqueles que não sabem? Você já imaginou uma pessoa que talvez numa mesma situação como essa tivesse ali aperreado do juízo, pensando em besteira, as investidas do inimigo contra a sua própria vida, e alguém chegar, ei, Jesus te ama. Como isso pode fazer uma diferença? Dia a dia, como eu e você temos perseverado. Pela sua palavra, o Senhor nos chama hoje a perseverança da igreja primitiva. Então, é tempo de perseverar. Novamente, o que é perseverar? Se dedicar com constância e firmeza. Permanecer fiel e constante na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que resposta nós vamos dar? Sabe, o Luiz Hermínio, ele diz assim que, sabe quando a pregação é boa? Não é quando você sai feliz e contente da igreja. É quando você sai da igreja triste consigo mesmo. Essa é a minha oração nessa noite. Que nós possamos sair tristes conosco mesmo, dizendo assim, eu preciso melhorar. A questão é, o que é que nós vamos fazer com isso que nós estamos recebendo hoje da parte do Senhor? Nós vamos sair daqui, vamos nos encontrar no próximo domingo, é isso que nós vamos fazer? Para alguns. Ou nós vamos tomar essa palavra e dizer, Senhor, está aqui. Eu vou diariamente perseverar na tua palavra. Eu vou diariamente perseverar na comunhão. Eu vou diariamente partir o pão com os meus irmãos. Eu vou orar com os meus irmãos. No que depender de mim, muitos vão entrar por essa porta e vão ter as suas vidas transformadas. Que resposta nós vamos dar? Eu pergunto para você, de que modo hoje isso se aplica na sua vida? De que modo você vai ser como a igreja primitiva? Será que você vai começar a perceber a importância disso que nós declaramos assim, ó, a minha mente mudou, a chave virou. Eu vou entrar numa célula, compreendendo de fato qual é o meu chamado. Ou mais além do que isso, você já está lá, mas você está dizendo assim, ó, mas eu não tenho feito o que eu deveria. Eu vou vestir a camisa. Eu vou viver esse negócio.
Ou talvez o Senhor esteja falando no seu coração e você está dizendo assim: olha, chega esse tempo de viver só a sombra daquilo que eu fui chamado para viver. Eu não estou dizendo que é para amanhã, mas você vai assumir um compromisso e dizer assim: Senhor, eu me coloco à tua disposição. Eu quero ser um líder de célula. Senhor, eu me coloco à tua disposição. Eu quero abrir a minha casa para ser uma célula. Talvez você diga assim: olha, eu não estou preparado para ser o líder de célula ainda. Eu até quero, mas não estou preparado. Mas eu quero ajudar um líder. Irmãos, como eu fui grato a Deus quando o Espírito me lembrou que a minha vizinha entregou a vida a Cristo na sala da minha casa. E ela não foi para o inferno. O que nós vamos fazer com tudo isso? Se coloca de pé aí no nome de Jesus.